Eu estava embrumado e nós tínhamos que rezar o terço. Nós tínhamos que rezar um terço. Aí, de uma hora para outra, eu comecei, parecia que eu estava sentindo mal, eu não sei o que é que estava acontecendo comigo. Eu me senti longe dali. Eu me senti uma coisa muito estranha. É como se eu pelejava para poder me orientar ali, eu não conseguia. Tinha alguma coisa estranha. Aí eu me vi numa cidade, parecia uma cidade velha, umas casas estranhas, nunca tinha visto aquilo. E eu cheguei pela janela, eu andando para aquelas ruazinhas, eu cheguei pela janela e vi uma menina. Era uma menina. E ela tinha, eu não sabia se ela estava chorando de alegria ou se estava chorando de tristeza, mas a impressão de que eu tinha é que ela estava satisfeita com alguma coisa. E ela falava em português, ela falava assim: seja feita a tua vontade, Senhor. Eu achava aquilo muito interessante. Como é que pode aquela menina? E depois, num ato contínuo, uma coisa interessante, eu vi essa menina visitando uma senhora mais idosa. E essa senhora mais idosa abraçou essa menina e a impressão que eu tive é que as duas estavam grávidas. E eu lembro que essa senhora idosa falou com ela assim: quem sou eu para receber na minha casa a tua visita? Eu achei aquilo muito interessante. É como se eu estivesse vendo um filme. Passando dali, eu me vi num lugar, não era um campo não, era um lugar afastado. Parecia que era um pequeno hotel, uma coisa qualquer, mas na parte de baixo, onde guardava os animais, havia muita gente assim, tentando alimentar os animais. Essa menina, com o senhor, ela começou, a impressão que eu tinha é que ela estava passando mal. Ela estava passando mal. Essa menina teve uma criança ali. Que coisa mais interessante, ela teve um menino ali. E eu assustado com aquela situação, sem saber o que fazer. E, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu vendo o nascimento de uma criança. E depois, num ato contínuo, a impressão de que eu tinha, que eu estava vendo um filme. Eu vi essa menina subindo umas escadas junto com esse senhor e tendo esse menino no braço. Esse menino era recém-nascido, parece que não tinha nem um ano, não sei. E ela chegou perto de um senhor, chegou perto de uma senhora parecia uma escadaria de uma igreja, e esse senhor muito entusiasmado de ver aquela criança, sabe? Ele balbuciava um monte de coisa, e ele então falava assim: ó, Senhor, pode me levar, agora eu estou muito bem. E falando em português, eu entendendo, tudo bem. E depois, passando por aqui, interessante, eu vi um menino de aproximadamente 10, 11 anos, não sei, mas no meio de um burburinho da cidade, muita coisa, tudo ali atravessando, tudo, uns vendendo, outros comprando, outros falando, e aquele menino no meio daquele burburinho das pessoas. Esse menino, de uma hora para outra, ele entrou num pátio, aonde ficou em volta dele vários senhores, e essas pessoas, então, eu vi que estava conversando com esse menino. Quando chegou perto dele, a mãe e o pai, aflitos, brigando com esse menino, ele só olhava para o pai, a mãe não respondeu nada e saiu com eles para ali afora. Engraçado, eu lembro que eu sentei numa pedra e eu comecei a rezar: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Depois, interessante, eu estava na beirada de um rio. E tinha um homem muito bravo,
falando muita coisa. Aí chegou perto dele uma pessoa, estava aproximadamente 29 ou 30 anos, não passava disso, e ele entrou nesse rio sem falar nada, e esse homem ficou assustado, e eu lembro que começou a jogar água na cabeça desse homem. E eu vendo aquilo tudo assustado, por que está jogando água na cabeça desse homem? O que está acontecendo? E eu vendo aquela cena toda, não sabia o que falar, mas eu lembro perfeitamente de que começou a clarear o céu ficou claro, ficou uma coisa muito bonita, uma claridade muito bonita em cima daquele homem. Foi a única coisa que eu vi, eu não vi mais nada não. E aí, eu estava andando numa rua, eu vi uma festa. Eu perguntei às pessoas, o que está acontecendo? Ah, é uma festa, você não vai, não? Eles começaram a me empurrar para essa festa. Eu cheguei lá, era uma festa. E depois eu fiquei sabendo que era uma festa, um casamento. Tinha alguém casando lá. E lá eu vi esse rapaz, esse moço, que aquele homem forte tinha jogado água na cabeça dele. E eu de fora olhando aquilo ali, e a mãe dele também estava lá, não é? Tinha umas outras pessoas lá que parece que era conhecido dele, e de hora para outra começou um tumulto danado, não sabia o que falar, e eu fiquei sabendo que estava faltando bebida, e foi aquela confusão, sabe? Eu lembro que a mãe desse homem sussurrou um negócio no ouvido dele. Aí trouxeram um monte de jarros e começaram a jogar água dentro daquele jarro, e de uma hora para outra, que coisa interessante, eu nunca vi uma coisa daquela. Todo mundo bebia e falava que aquela bebida estava muito boa, por que eles tinham escondido aquela bebida? Coisa estranha. E eu fiquei maravilhado com aquilo, sabe? Aí passou, é como se eu estivesse andando pelo tempo, andando pela cidade. Gente, eu vi uma coisa impressionante. Aquele homem sentado numa pedra, ele falava com uma sabedoria, que coisa linda, eu ficava impressionado de ver, eu entendia todo aquele evangelho que estava acontecendo. Eu deduzi que fosse o evangelho, porque aquilo que estava falando ali era coisa de Deus, é um negócio bonito demais. E ele falava do Evangelho, falava das pessoas, falava sobre a importância de ser bem-aventurado, ensinou a rezar, ensinava as pessoas a falar, Pai Nosso que estais no céu, e assim por diante. Que coisa mais interessante, não é?